A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos abrir a Bíblia, vamos hoje abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 15, e apenas um versículo, o versículo 22. Vamos ler o 22 e o 23, está na página 372, 372 do Antigo Testamento, amém? Então vamos ler, diz assim, 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Até o 23, dizendo o melhor, irmãos. Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler o texto da palavra de Deus, que fala sobre conta a história de Saul, quando ele venceu os amalequitas. Saul, quando ele vence, ele não destrói tudo por completo. Ele vai, vence, mas ele não cumpre a palavra do Senhor, que era ir e destruir tudo que os amalequitas tinham. Só que quando Saul, ele vê as vacas, as ovelhas, ou seja, quando ele vê as coisas boas que existiam na terra dos amalequitas, ao invés de ele rejeitar, ele pega. A ordem era ele não pegar nada dos despojos, ou seja, daquilo que sobrou da guerra que pertencia aos amalequitas, mas era para ele destruir tudo. Porém, quando ele vê, ele vai e pega. Nessa história, nessa breve história, né, nesse resumo que nós vemos aqui, nós vemos um resumo de Deus mandando ele fazer uma coisa, mas agora ele vai e ele faz, mas não faz totalmente, ele faz pela metade. Deus mandou destruir tudo, mas aí Saul, ele diz o seguinte: quando isso acontece, Deus chama Samuel para repreender Saul, que era o rei. Por que Saul pegou aquilo que Deus mandou destruir? Antes de Samuel falar, Saul, ele diz assim: de Amaleque as trouxeram. Samuel pergunta a Saul: Da onde vem essas vacas, esses bois? E Saul, no verso 13, a gente vê, no verso 13, ele diz assim: Bendito seja tu do Senhor. Ele está falando com Samuel. Executei a palavra do Senhor. Ou seja, executar é fazer. Ele diz assim, tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Só que ele não tinha feito. Às vezes a gente olha muitas pessoas se justificando, dizendo assim: eu estou fazendo tudo que o Senhor tem me mandado, mas a palavra que sai da nossa boca nem sempre é a verdade.
Saul, ele era rei. Quem escolheu Saul para ser rei? Foi o próprio Deus. Deus escolheu. Quem ungiu Saul? Deus. Saul é um homem de Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus. Deus falava com ele. Deus manda ele fazer as coisas, só que ele não quer fazer as coisas do jeito de Deus, mas ele quer fazer as coisas do jeito dele. E aí ele diz para Samuel que tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez, só que era mentira, ele não tinha feito. E aí Samuel fala assim, ó, que balido, pois, de ovelha é estes nos meus ouvidos, e que mugido de vaca que eu ouço. Ou seja, não era para ter nada, e estava ali. Saul diz que ele trouxe as ovelhas e as vacas, no verso 15, para ofertar a Deus, para dar para Deus. Mas veja bem, ele pega ovelha e vaca para sacrificar daquilo que Deus já tinha rejeitado. Deus não queria, Deus mandou destruir. E ele pega aquilo que Deus não quer, que Deus mandou destruir, ele desobedece. E ele quer trazer para sacrificar, para dar para Deus. E aí Samuel, no verso que nós lemos, diz assim: Deus, ele se alegra, ele tem prazer em sacrifício, mais do que obedecer a palavra dele. Aí ele diz assim: eis que obedecer a palavra de Deus é melhor do que fazer sacrifícios. Nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo muito difícil e que se encaixa perfeitamente nesta palavra. As pessoas, elas, porque Deus escolheu elas, porque realmente Deus chamou elas, às vezes Deus deu uma unção para elas, às vezes Deus deu um dom para elas, aí elas acham que elas podem passar por cima como Saul da palavra de Deus. Elas acham que podem passar por cima e fazer tudo aquilo que dá na cabeça dela. Nós estamos vendo muitos assim nos dias de hoje. Quantas pessoas que desobedecem a palavra de Deus, mas elas jejuam 24 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias em jejum, o dia todo no monte, só que não obedecem à palavra de Deus. Fazem campanhas de sexta a domingo, de domingo a domingo, mas não obedecem à palavra de Deus. Oram o dia todo, a semana toda, mas não obedecem como Saul à palavra de Deus. Sacrificam, mas não obedecem à palavra de Deus. Deus, primeiramente, antes do sacrifício, Ele quer que nós obedecemos a palavra dEle. O que adianta a pessoa orar e não obedecer? Samuel, ele queria sacrificar, ele queria ofertar, ele queria adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar. Mas ele não obedecia. Saul agora ele quer envolver Samuel, chamar Samuel para adorar com ele, para orar com ele. Ele diz assim, no 25, Saul falando com Samuel: agora eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Aí a pessoa ela desobedece. As pessoas desobedientes à palavra de Deus, nós não podemos entrar no sacrifício dela e orar com ela, pensar que não, nós estamos igual a ela.
E a palavra sábia de Samuel foi, no 26, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Irmãos, as igrejas eu falando assim no plural, muitas igrejas não estão obedecendo em nada a palavra de Deus, não obedece à liderança, não obedece às autoridades constituídas, não obedece a nada nem a ninguém, eles seguem pela cabeça deles, como Saul. Ou às vezes obedecem pela metade, não o todo, como Saul. Essas pessoas, nós não podemos estar envolvidos com elas. Como Samuel não quis mais estar envolvido, por quê? Porque Saul rejeitou a palavra de Deus. E agora, finalizando, ele diz assim, uma palavra dura. Essa palavra foi o próprio Deus que disse a Samuel. E Samuel agora está falando com Saul. Já te rejeitou o Senhor. Ele rejeitou a palavra de Deus. Deus também rejeitou a Saul. Uma palavra dura, na verdade, é quando nós temos a rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Quem gosta? Ninguém gosta de ser rejeitado. Só que às vezes nós rejeitamos Deus, a palavra de Deus. Deus gosta de ser rejeitado? Também não. Nós, como seres humanos, gostamos de ser rejeitado? Não. Deus gosta de ser rejeitado por aquele que ele cuidou, que ele escolheu, que ele capacitou, que ele acreditou em Saul. Saul, ele tinha uma vida inteira pela frente, mas ele rejeitou a palavra de Deus e Deus rejeitou a ele. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque às vezes nós pensamos assim, eu sou escolhido, mas Deus, ele não vai pegar na nossa mão e não vai nos tirar do caminho que nós estamos andando, ele vai somente alertar, como ele alertava Saul, mas Saul, ele não impediu de Saul fazer o que ele queria. Ele não chegou lá porque Saul era escolhido, ele não chegou lá e barrou Saul de fazer, não. Ele deixou Saul fazer o que ele queria, o que Saul queria, mas chegou o tempo que Saul teve que prestar conta. Nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida, mas vai chegar o tempo em que Deus vai nos chamar para nós prestarmos conta. Vamos andar, irmãos, na obediência. Primeiro, obediência. Deus, ele quer sacrifício? Ele quer sacrifício também. Mas antes do sacrifício é necessário obedecer. E nós aqui estamos de parabéns. Estamos aqui obedientes. Igual o pastor falou, uma igreja simples, humilde, mas obedientes. Mas nós estamos aqui obedientes à palavra de Deus, seguindo aquilo que Deus ele está nos ordenando, e assim a gente vai longe, em nome de Jesus, amém.